Meus irmãos, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem, que Deus continue te abençoando grandemente. Eu estava aqui meditando em uma palavra sobre os desertos da vida. Quem de nós nunca passou por um momento de deserto? Talvez você esteja passando nesse exato momento sobre um deserto na sua vida e talvez você não saiba como lidar e como vencer esse deserto. Nós precisamos entender que os desertos ou o deserto da vida faz parte da jornada cristã. O que acontece às vezes é que nós não entendemos esse processo, nem a escola de Deus que é o deserto. Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que professa sua fé em Deus, um dia, em um dado momento, vai passar por um deserto. Vai passar por quê, pastor? Porque Deus é um Deus ruim? Não. Porque a maior escola da vida se chama deserto. E eu estava aqui pensando em alguns eventos que aconteceram em minha vida. Alguns eventos. E foi no deserto, quando eu passei pelo deserto, foi onde eu mais aprendi com Deus. Porque às vezes, nós, quando está tudo bem em nossas vidas, nós nos esquecemos de ouvir a Deus. Nos esquecemos de parar o nosso coração para ouvir dele e aprender dele. O deserto é onde Deus nos convida para esse caminho para nos ensinar algumas coisas e nos ensinar a depender totalmente dele. Porque muitas das vezes, quando está tudo bem, nós nos esquecemos, primeiramente, de depender de Deus. Pare um pouco e pense agora na sua vida. Veja quantas vezes você esteve diante de situações tão boas, tão alegre, né? Tão feliz, contente, as coisas tudo dando certo. Quantas foi as vezes que você parou o seu dia para depender exclusivamente de Deus? Às vezes a gente se esquece, é ou não é verdade? E eu estava pensando aqui em Êxodo, no capítulo 13, verso 17, que foi o que saltou os meus olhos para trazer essa reflexão. E o Evangelho é isso. O Evangelho é compartilhar aquilo que Deus fala conosco e aquilo que Deus faz conosco. Então, por isso eu quero compartilhar essas verdades ou essa verdade que Deus falou tanto ao meu coração. Êxodo capítulo 13, verso 17 diz: E aconteceu que quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: Para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, se tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel à terra do Egito armada. Veja só que foi o próprio Deus que conduziu seu povo para a terra do Egito. Na verdade, para a terra, para o deserto, né? Quando o povo saiu do Egito, Deus conduziu eles para o deserto. Por que Deus nos leva ao deserto? Você já parou para pensar? O que é deserto? Não estou falando de algo literal, estou falando de algo de dificuldade no nosso tempo. Deserto é essa escola de dificuldade, de escassez. Por que Deus tirou o povo do Egito e fez passar pelo deserto? Porque, queridos, é no deserto que nós aprendemos onde está o nosso coração. O nosso coração, às vezes, está apegado ao Egito. Egito significa casa de escravidão. Deus queria mostrar para aquele povo que ele era o Deus soberano. Quase 2,5 milhões de pessoas saíram do Egito e passaram pelo deserto. No deserto foi um lugar de dependência, onde o povo teve que aprender agora a depender exclusivamente dos recursos de Deus. E às vezes nós estamos no Egito e nos acostumamos com os recursos da terra do Egito. Porque o povo, quando chegou lá no Egito, no deserto, na verdade, eles sentiram saudade das coisas do Egito.
Por isso que eu estou falando que quando nós estamos no deserto, nós descobrimos onde está o nosso coração, onde está de fato a nossa dependência. E às vezes a nossa dependência não está em Deus. Está na terra do Egito, está nas coisas desse mundo, nas coisas dessa terra. Às vezes descobrimos que os nossos desejos não está alinhado com os desejos de Deus. É no deserto que aprendemos a depender exclusivamente do Senhor. É no deserto que eu e você aprendemos de fato como depender de Deus. É no deserto que Deus começa a nos moldar. É no deserto que Deus começa a trabalhar em nosso coração e lapidar a nossa fé. Que você possa entender que cada deserto que passamos é para que Deus se revele mais a nós. É para que Deus se revele mais a você, a mim, a todos nós. Que você possa entender que é no deserto que o Senhor vai se revelar claramente a você de maneira extraordinária. Às vezes nós nos esquecemos, e às vezes no deserto é mais dependência de Deus do que falar com Deus. Nos preocupamos tanto em falar e expressar como estamos sentindo e tal. Não que isso seja errado, mas às vezes nós temos que parar, nos silenciar para ouvir a voz de Deus. Que você possa pensar nesse dia sobre qual deserto você está e como Deus tem te ensinado. Ou, na verdade, se você tem parado para aprender mais do Senhor. Será que você tem parado para poder aprender mais de Deus ou você tem se esquecido disso? Que você possa, nesse momento, entender como Deus quer trabalhar na sua vida, como o Espírito Santo quer direcionar a sua vida. Que você possa entender que Deus ele quer guiar você, ele quer direcionar você para o centro da vontade dele. Que possamos pensar sobre isso, que Deus te abençoe, que Deus seja contigo. Um abraço.